Oi, gente, eu sou a Larissa, apresentadora do podcast Chiledor. E pessoal, eu sou o Nicolas, apresentador do podcast. Sou a Marina, professora aqui da Escola Chiledor. E hoje, nossa convidada é a professora Marina, certo? A gente vai estar conhecendo ela, né? Já tive aula com ela muito tempo atrás, acho que sexto, sétimo ano, se não me engano. Já faz muito tempo já que eu não tenho aula com ela. Mas é isso aí. Conta pra gente aí, professora. Fala um pouco de você, se apresenta aí melhor pro pessoal. Eu dou aula aqui na escola já tem 10 anos, 9, 10 anos. Dou aula também na escola Albertina Furtarel, aula de biologia lá e agora ciências aqui. Gosto muito dessa escola, conheço a maioria, isso é muito bom, né? E é isso aí. É bom. E faz quanto tempo que você tá aqui no Chiledor? Agora completando 10 anos. 10 anos? 10. Aqui na escola. E você sempre foi professora de ciências ou teve alguma outra matéria que você... Sempre dei aula de ciências, mas como a gente sempre tem os outros componentes, né, as correlatas que a gente pode dar aula também, e agora esse ano, com o novo ensino médio, a gente tem as matérias chamadas de itinerários, né, a gente chama de itinerário, então as que eu tenho são todas relacionadas à biologia ou ciências, né. O meu cargo aqui no Chiledor é para dar aula de ciências, e em outra escola tem outro cargo de biologia, então sempre transito entre essas duas, né. Sim. Você gosta da aula? Eu gosto. De biologia? Gosto bastante. Gosto muito. Tem uma outra matéria, não sei se é matéria. Que o professor comentou com a gente que você... Acho que é zoonoses. Isso, o que é isso? Explica sim. Eu faço uma ideia do que é. Nem eu. Na verdade, tem essa matéria e tem mais umas daqui, que são relatos, vou explicar mais ou menos. Na escola Albertina Furtarel, que eu dou aula ali no Eloy Chaves, eu tenho lá dois itinerários que têm relação com biologia, que fazem parte do currículo do novo ensino médio. Uma delas se chama Biodiversidade e Qualidade de Vida, para o 3º ano, e tem uma no 2º ano, bem interessante também, que é chamada de Zoonoses Tropicais, né, que são doenças causadas por animais, por isso zoo, né, zoo significa animais, que afetam a nossa espécie, né, a espécie humana, principalmente. E aí, zoonoses tropicais são as doenças que afetam os países mais quentes, né? Dengue, malária, febre maculosa, tudo que vocês imaginarem aí que a gente conhece. E aqui na Escola Chiledor eu tenho também uma matéria nova que se chama Prática Experimental. Práticas experimentais, né? É como se fosse ciências, mas a gente sempre tem ali uma atividade a mais para criar alguma coisa, colocar a mão na massa mesmo, né? Por exemplo, no 9º ano, que eu tenho essa disciplina, a gente falou do disco de Newton, da formação das cores, e a gente, na verdade, nós criamos ali um disco de Newton mesmo para mostrar como funciona, fazer ele girar. Então, a ideia dessa matéria é pôr a mão na massa, né? E agora nós vamos criar algum modelo aí de célula vegetal, animal, de uma bactéria e uma membrana plasmática. Nós ainda estamos definindo que material usar, mas a ideia é não ficar só naquela coisa teórica, é criar, né? Quando você vivencia, você aprende melhor, essa é a ideia. Então são essas matérias, todas que eu peguei têm relação com biologia e ciências. Mas tem professores que pegam, às vezes, disciplinas que não tem nada a ver com a matéria. No ano passado eu já peguei a matéria de tecnologia, por exemplo. E não né? tive nada a ver, Uma professora de ciências, biologia e tecnologia. Deve ter ficado... Quando você pega uma matéria diferente em tecnologia, você fica meio perdido ou não? Tem um desafio maior que é estudar mais para aquela aula, né? Eu, por exemplo, tive que estudar bastante quando eu dei aula de tecnologia. Na verdade, eu fiquei só uns meses, que depois eu entrei de licença maternidade, mas foi um desafio, porque eu acabo brincando e falo que eu não sei nem para mim, né? Então, tive que estudar mais, mas dá para pedir auxílio para os colegas que têm mais afinidade, né, com a coisa em si. Acho que na época que eu estava no 7º, acho que foi no 7º ano, foi a época que você entrou de licença, não foi? Uma das. Aí você saiu, ficou fora da escola. Ficou um tempo né? fora, e depois... Só que depois que você voltou, acho que já entrou a pandemia também. Foi. E aí... Foi. E aí você voltou praticamente agora na TEI, não foi? Exato. Em 2019, final de 2018, a minha filha Lara nasceu, mas eu quis fechar, deu para fechar o ano todinho, eu saí de licença em dezembro. Aí ela nasceu,
fiquei ali um tempão de licença e quando eu voltei, logo entrou a pandemia e nós ficamos, né, um tempão fora e logo depois tive um problema de saúde, aí eu tive que me afastar mesmo. Voltei de novo um pouco e tive Liz, agora tem 1 ano. Voltei, mas ano passado, eu voltei no finalzinho, né? Peguei uma licença aqui, porque eu não estava conseguindo conciliar as 2 escolas, que na época, né, no ano passado, que eu voltei dessa segunda licença, era a escola Luiz Rivelli, que já era PEI, né? Então estava muito corrido para ficar de manhã aqui e entrar 12:15 lá e ficar até as 9 e tanto da noite. Um neném com 7 meses não dava, e a outra com 3 anos. Então eu me afastei daqui, peguei uma licença prêmio que eu podia usufruir e fiquei só lá no final do ano. Aí tô tentando me afastar desse cargo de biologia para ficar só aqui, porque conciliar 2 cargos, sendo um deles escola PEI, não tem condições, é muito corrido. Alguns fazem, mas eu tenho 2 crianças pequenas, não tá dando certo para mim, mas nessa escola aqui eu quero continuar. É difícil mesmo. Você falado que você está criando uma bactéria, é tipo isso? Nós vamos criar com algum material, algum modelo, para mostrar, representar as células e as organelas dentro delas. Então a gente ainda está definindo se usa aí massinha de modelar, biscuit, argila, porque é uma matéria muito complexa para você ficar só no teórico, né? Então se você pega lá um isopor e coloca ali dentro óleo, aquelas bolinhas lá, né? Os alunos que deram essa ideia, né? E coloca ali, cria umas organelas e mergulha para ser ali o citoplasma, o retículo endoplasmático, o núcleo em si. Se você cria, se você vivencia isso, você demora muito mais para esquecer. E são palavras novas para eles, a maioria nunca ouviu falar de célula e organela. Então, se ficar só naquele texto teórico, sem nenhuma imagem, sem criar nada, passa batido, na verdade. É até mais legal também pra eles, né? Pra sair um pouco do cotidiano de aula, em cima de aula, né? O único desafio é que é 1 aula por semana. Então, a gente, no dia que for montar isso daí, tem que saber usar bem o tempo. Já tem que... É por causa dos itinerários, né? E acaba ficando 1 aula só das matérias. Essa matéria é o 1 itinerário entra com 2, 3, 4 aulas por semana. É 1 aula só, nossa. Aí quando ficar pronto, você tem que mostrar pra gente. Se quiser, eu trago os melhores aqui e mostro pra vocês. Pode trazer. Pode trazer, eu fiquei curioso. Legal. Pra saber como é que é. Sim, vai dar certo. Eu estudei isso aí no 7º, 8º, se não me engano, alguma coisa assim. Só que já faz muito tempo, eu não lembro praticamente nada. É complexo. Esqueci tudo. Ainda mais que a pandemia, que a gente ficou um Eu só ano lembro em casa. os nomes, né? No meu caso, eu perdi essa aula, né? Porque eu entrei, já aprendi isso na pandemia. Então, as aulas online pra mim não fazia muito sentido, não. Então, eu tava ali só pra contar minha presença, né? Desculpa, mãe, se você estiver vendo isso. Não foi na intenção. Olha, tá confessando que ela não estudou 1 ano inteiro. Deixou rolar a aula, né? Aí foi assistir Netflix. Ficava lá, aí eu assistia, aí eu anotava. Aí depois eu vi ali, aí eu, nossa, que negócio difícil. Eu não conseguia me dar bem com aula online. Eu nunca me dei bem com coisa de aula online, né? Eu prefiro mais no presencial, né? Deu bem com aula, né? Os recursos que nós tínhamos foi meio de supetão, assim, olha, amanhã você vai dar aula, você vai aparecer na frente de uma câmera e você vai falar de organela citoplasmática. Meu Deus. Sim, legal. Aí você pensava, nossa, preciso escolher um vídeo curto, que o aluno não durma do outro lado e que seja prático e consiga explicar mesmo algo. assim, tinha gente que dormia, né? Sim. Aí você que pegava a presença, a pessoa lá com o nominho aberto. Na verdade, a maioria assim, nem aparecia, né? E assim, eu tive muita dificuldade, porque eu sou muito assim, lousa. Eu desenho mal, mas eu gosto de desenhar, explicar o que acontece ali. E aí você ficava amarrado na frente da câmera e dependendo só... Tem aluno que sim, que assiste um vídeo e fala, nossa, legal, entendi. Outros não. Então tem várias formas de aprender, né? Sim. O bom do vídeo é que se for um vídeo já gravado, tipo, não for ao vivo também, né? Se você não entendeu alguma parte, você consegue voltar, né? Essa é a você vantagem. volta e olha de novo. E a questão das imagens. Você seleciona uma imagem muito legal. Se você quer aí uma animação de como a membrana plasmática funciona, você conseguia mostrar isso pro aluno num vídeo. E não ficava só amarrado ali no livro, no desenho, né?
Às vezes os livros que vêm pra gente usar são muito limitados também, o material, a gente tem que reinventar. Só que eu prefiro a aula prática. Pessoalmente, mais. Assim, a lousa, melhor. Ai, e eles também, os meninos do nono, eles amaram. E olha, o disco de Newton foi o único que a gente fez mesmo até agora, foi simples. Desenhar um círculo com um CD mesmo, pra ficar bem, né? Dividiram em 7 cores. A ideia era mostrar que as cores misturadas, né, que a cor branca é formada por várias cores. Então eles pintam as cores do arco-íris, colocam um barbante, gira esse disco e eles não aparece uma cor só, não aparece uma cor depois outra, não fica colorido, ele fica esbranquiçado ou branco mesmo, para mostrar como funciona o disco de Newton. E mesmo sendo assim simples, eles amaram. Na avaliação de conselho, vários citaram que uma das coisas legais foi construir o disco de Newton. Eu falei, nossa, fiquei surpresa. Falei, é tão bobinho pra eles, acho que eles não vão gostar. Bom, aqui aprende também, né? Nunca mais vão esquecer. Acho que quando os alunos gostam, eu acho que é um método mais fácil deles aprenderem, sabe? Quando é uma coisa na prática que é do interesse, sabe? Sim. Às vezes você pensa, que matéria chata, não sei o que, aí você faz na prática pra entender como funciona realmente, é outra coisa. Vai explicar o espectro fotô, como os comprimentos de ondas, porque a luz é uma onda eletromagnética. Se você coloca lá na lousa aquele espectro todo e vai explicar, a maioria dispersa, é complexo, é um pouco de física. Vamos ver um pouco mais disso em física. Mas quando você fala, vamos fazer um disco de Newton, vai precisar só de papelão, lápis de cor e barbante? Nossa, todo mundo quer fazer. Eu acho que um ou outro só não fez, de todos os nonos anos. Sempre tem, né? Uns que não... acho que porque faltou, mas a maioria conseguiu sim recortar. Às vezes a gente pensa que uma coisa mais complexa vai ser mais legal, mas não, né? Algo simples é bacana também. Eu fiquei surpresa. Fiquei surpresa do quanto eles gostaram. Então vamos fazer mais, vamos colocar a mão na massa, né? Então, e a gente tava falando da PEI, né? Como é que foi sua adaptação na PEI? Quando começou? Foi boa? Foi difícil? O horário é um pouco engessado em relação a gente que o professor antes tinha uma flexibilidade maior de, por exemplo, quero esse ano, e pediu pro Ivan, por favor, Ivan, me deixa só de manhã, se puder, me dá só as turmas da manhã, preciso ter a tarde livre. Ele é um horário mais engessado, mas ao mesmo tempo, eu, por exemplo, ficando numa escola só é mais tranquilo para mim. Eu estava em 2 escolas, 3, até cheguei a ficar em 4 escolas porque tinha que pegar aula em várias. Eu gosto, assim, de ficar só numa escola e focar mais numa escola só. A ideia de PEI, para quem sabe aproveitar, é muito boa. Por exemplo, quando eu estudei, não vou nem falar quantos anos atrás, né? Era muito aquela coisa de educação bancária mesmo. Você chega, senta, fica aí, você vai escutar, ouvir, vai ler, resumir. Não tinha espaço para o aluno usar sua criatividade. A escola ter espaço para laboratório nunca teve mesmo. Mas a gente tenta fazer no espaço que a gente tem, por exemplo, o disco de Newton dentro da sala mesmo, célula vai ser dentro da sala. A gente não tinha espaço nenhum para usar a criatividade, não tinha espaço para nem às vezes se expressar como um aluno de PEI tem hoje. Vocês numa escola regular jamais fariam podcast, né? Então, nossa, e a gente foi a primeira escola, né, do estado que começou com esse podcast. E nós somos a maior PEI do estado de São Paulo. Desculpa aí, né? É nóis. Eu mesmo não ouvi falar de podcast ainda, eu acho bacana, a ideia é maravilhosa. Gosto da ideia de PEI, desde que o aluno saiba aproveitar e que a escola tenha estrutura, né? Falta muita coisa, mas é nosso primeiro ano. Depois que começa a andar, dá certo. Vai fluindo, né? Se não dá certo, a gente tem que fazer dar certo, né? Já estamos aqui, né? Estamos aqui, né? Mas enfim, eu achei a PEI muito cansativo. É cansativo pra caramba, mas tem algumas matérias que nem são matérias, assim, mas tem algumas distrações, sabe? Eu falo como distrações, tipo clube, tutoria eu acho um negócio muito legal, não sei porquê, mas eu gosto muito de tutoria. Ai, que legal. E minha professora, minha tutora, Eduarda, aí estiver vendo. Foi minha aluna, viu? Como assim, é Eduarda? Eduarda? Foi minha aluna no Albino. Oxi! Meu Deus do céu, tem aluno meu que já é pro. Conta essa história pra gente, professora. Agora já tocou no assunto. Então, antes de falar do Eduardo, né? Verdade, quando eu estudei, quando eu tinha 14 anos, eu entrei no mercado de trabalho. Eu queria muito trabalhar.
Se fosse na minha época, PEI não ia rolar para mim. Eu quis trabalhar, eu precisei trabalhar tão cedo. Afetou meu ensino médio? Sim, de certa forma. Para mim, não ia rolar, não ia dar certo na minha época. Sim. Mas para o aluno que não precisa trabalhar, se as disciplinas a mais aí forem atrativas, né, acaba funcionando. Então, eu dei aula para ela quando eu comecei no Albino, ela estava no 3º ano. Do médio? Do médio. E eu fiquei feliz de chegar aqui. É a primeira vez, eu sei que isso vai acontecer de novo, né? Isso é legal, fiquei muito feliz. É a primeira vez que eu encontro uma aluna minha que já é colega de trabalho. Realmente. Bacana. E agora ela é nossa professora de geografia. Muito legal, gente. Eu gostei. Geografia. Acho que é. Tá certo. Mas, nossa, que loucura isso, né? Deve ser muito louco você dar aula pra alguém e você vê que a pessoa já tá dando aula. Sim. Tipo assim, nossa. Falei, gente, uma aluna minha tá aqui. Ele, sério? O fulano também já foram meus alunos. O Matheus foi aluno da Karina. Professora Karina de matemática. Ah, tá. Ah, eu tive aula com ela o ano passado. Então, ele foi aluno dela. Tem outros aqui. Eu acho que a professora... Eu esqueci o nome dela, que ela saiu agora da escola, porque fechou tudo. A Tereza? Eu acho que ela foi aluna da Edna. Sim. Então, não fui só eu. Foi. Tem bastante gente. Mas acho que dentro dos professores que você falou, a Eduarda é que a gente conhece mais, né? Porque tem aula com ela, tudo. Ah, sim. Aí a O Matheus Tereza também, eu tenho aula com o Matheus. também. Só que... Os que já Ele é foram alunos e agora são professores. Ai, gente, que legal. Até o Matheus, se pá, até daria pra ser meu aluno. Dava, né? Aí eu fico pensando, imagina eu, no futuro, assim, encontrar um professor meu lá, eu tô andando aí e eu olho assim, nossa, que ali foi meu, por exemplo, a Acho que Eduarda. isso vai acontecer, Aquilo lá é meu né? professor, foi meu professor no 1º ano do ensino médio. E ela ficar tipo, Fala oi, a gente gosta. sair do ensino médio. Se é aluno bom, a gente vai ver. Acho que vai acontecer legal, isso bacana. no Sim. momento que a gente terminar a escola. E a gente vai encontrar os professores, ainda mais Vai no shopping, aqui no na Maxi. cidade. Nossa, sempre você encontra. Qualquer shopping que você vai Aonde encontrar você alguém. for, você encontrar aluno. Sim. Ainda mais se você Às vezes, é bem rodada em escolas como eu. às vezes você quer Tem várias fugir do aluno, mas aí o aluno não foge de você, aí você vai contra o aluno. É muito comum eu chegar numa loja. Esses dias eu fui naquela loja de leitura do shopping. Aí a menina falou pra mim assim, eu te conheço. Não sei de onde, eu te conheço. Falei, meu Deus, de onde? Aí eu falei, olha, eu acho que eu posso ter dado aula pra você. Aí eu falei, fui falando o nome das escolas. Aí era uma das escolas, nossa, 13 anos atrás dei aula pra ela. Eu falei, só pode ter sido na escola, porque não... Então tem sempre isso, eu te conheço de algum lugar, ou falar, não, realmente, você deu aula pra mim. A maioria lembra, você deu aula pra mim em tal lugar. Assim. Tal lugar. A maioria das vezes é a escola, né? Opa, aqui vai rolar, porque já tô 10 anos aqui, né? Se me permitem, a Chiledó é uma ótima escola. E aí o pessoal que cresce aqui na região, ele estuda aqui e aí ele vai querer ser professor, se torna um profissional. Às vezes ele volta a dar aula aqui, entendeu? É como se a escola formasse os próprios professores. Aí eu acho até que... Ontem eu ouvi isso. Uma menina ontem, a Giovana, me falou, quero fazer história, quero dar aula aqui. Oh, que bom. Legal, espero ver Aí eu ela. admiro muito. Não, ontem eu tava conversando com ela sobre algumas coisas de biologia. Ela falou, professora, pode me dar um help aí? Eu falei, vem aqui, né? Eu tô aqui das 12h15 às 4h. Aí ela falou, quero fazer história. Se der certo, quero dar aula aqui. Tem gente aqui que vem do Medeiros, uma menina falando pra mim hoje que ela mora no Medeiros e prefere estudar aqui. Tem gente que mora na Hortolândia, tem gente que mora Eu venho do Fazenda Grande pra cá. Lá tem escola, mas por muitas pessoas de outros bairros vêm estudar aqui, né? Por ser uma escola Tem bastante. muito bem falada aqui pelo bairro, de chegar... Quando eu saí do Bispo, a minha mãe ficou procurando escola, né? Eu ia pôr no Albertina, só que aí falaram muito mal do Albertina. Aí ia me pôr no Fazenda, só que o Fazenda não é muito bem falado, assim, lá na região. Aí minha mãe falou com uma colega minha, né, daqui do Tulipas. E aí a mãe dela super indicou a escola, aí colocou o meu irmão, né, o Pedro, oi Pedro, e colocou eu depois, eu entrei um pouco depois. Mas é uma escola muito boa. Eu até admirei muito, porque é muito diferente. Tem escolas, por exemplo, o Bispo. A direção lá mudou, aliás, tá ótima a direção agora, a direção lá não era tão legal, quando eu estudava lá.
Só que lá não tinha uma estrutura legal na escola. Eu cheguei aqui, tinha regras, os alunos seguem essas regras. Sim. A escola é muito, nossa, é muito boa. Isso que eu ia falar. Eu cheguei aqui, eu fiquei assim, ó, nossa, câmera e tudo. Certas coisas funcionam. É que a vida inteira eu estudei aqui, né? Na Chile d'Or. Então, Vai não pra posso outra dizer. pra você ver. Eu cheguei, aí eu saía pra ir no banheiro, né? Por exemplo, lá na outra escola eu saía. Um monte de aluno matando aula lá no pátio, dentro do banheiro. Agora eu saio lá no banheiro e não vejo uma alma no corredor. Aí quando eu entrei, eu fiquei tipo assim, meu Deus, gente, que onde que eu diferente. tô? Eu posso chegar aqui e não conhecer ninguém da sala. Ser uma turma nova de sexto ano que tá... Não, sexto ano não, tipo, nono ano. Se vier um menino de fora e eu não conhecer ninguém, às vezes só pelo jeito da pessoa você fala, esse não era daqui. Você conhece. Você não era daqui, né? Ah, eu cheguei ano passado. Você conhece, porque aqui já tem um jeito, já tem uma cara, a escola tem uma cara. Tem, E né? foi assim, um esforço de todos. Eu gosto, tem gente que vem de fora e estranha muito, mas tem que se adaptar. Eu me Acaba adaptei porque eu tinha uma amiga aqui, né? Uhum. A Yasmin, ela tá à noite agora. Mas eu tinha uma amiga que era desde o sexto ano, eu literalmente conheci ela no Bispo. Aí estudei no Bispo 3 anos e quando eu ia fazer 4 anos eu saí de lá. Aí eu vim pra cá, ela tava aqui, aí só andava com ela, né? Aí fui conhecendo o pessoal, fui enturmando os professores, que é muito diferente, sabe? Ai, O pessoal é receptivo, é Sim. Quando amoroso. você tem amigos na escola também, fica mais fácil de você fica. socializar, A né? comunidade é respeitosa, é presente. Um grande diferencial disso aqui, e é o que faz a escola ser bem bacana para se trabalhar e estudar, é que a comunidade é presente. Chama para uma reunião de pais, 2 da tarde, o povo do Tulipas vem. De outras escolas, tem uma escola que eu trabalhei que tinha que pôr recado no mercado. nossa. Por favor, compareça à reunião. No mercado? E já aconteceu de a gente preparar a reunião e não aparecer um pai sequer para aquela turma. Meu Deus. Aqui não. Na primeira reunião do começo do ano aqui, foi para falar sobre IP e tudo mais. Separou a reunião do médio e do fundamental. A do fundamental e a do médio bombou de gente aqui. Os pais vêm mesmo, são presentes, participativos. Ligou, vem aqui. Em outras escolas, não. Então, isso é o diferencial aqui para nós. Um dos, né? E, assim, tem muito respeito entre a comunidade e a gente a comunidade. Eu gosto daqui por isso também. Sim. Disso tudo que você percebeu que é diferente. É mesmo. Exatamente. Porque literalmente foi. Tipo assim, eu cheguei aqui achando que ia ser uma coisa, que ia ficar parecendo uma bichinha perdida lá no meio dos alunos, né? Porque achei que eu não conhecia ninguém. Cheguei aqui, vi um povo que eu conhecia e eu, nossa, você estudava aqui? Nossa, você estuda aqui? É muito. É gratificante saber que tem professores bons, sabe? Que os professores que te acolhem. Um professor que me acolheu muito foi o Cleiton, né? E aí, Cleiton, acho que foi o melhor professor que eu tive aulas com ele. É bacana chegar e ser acolhido. Se você não é acolhido, você já não começa bem. E você se sente incomodado, né? Meio inseguro até de entrar no A local adaptação novo. já não é fácil, né? Sim, eu não deu nem um mês, eu já tava falando com a escola inteira. Com a Bia também, Isso é nossa, os diretores muito bons. Eu, minha vida inteira, nunca precisei me adaptar desse jeito, sabe? Morei no bairro desde que eu nasci, então praticamente desde que eu nasci eu sempre estudei nas escolas do bairro. Na Chile d'Or, aqui, nas escolas do lado ali. É basicamente sempre convivência padrão, né? Já conheço todo mundo já da escola praticamente. Mas deve ser difícil você chegar numa escola que você não tem Vínculo. sei lá, você não conhece ninguém, você não tem intimidade com ninguém, você fica uns dias perdido até você... Assim que você for uma pessoa que consegue se socializar muito bem, né? Você já chega, você já é mais extrovertido, já conversa assim, acho que fica mais fácil também, né? Eu consigo, eu sou muito fácil pra me enturmar, sabe? Só que pelo fato de eu ter estudado 3 anos no Bispo, de ter saído de um baita vínculo que eu tinha lá com os professores, com minhas amigas até... E vim pra cá, não conhecia ninguém, literalmente Eu acho ninguém. que eu sou meio difícil de me enturmar, porque eu sou meio vergonhoso no começo, só que depois eu vou me soltando aí. No primeiro dia eu fiquei na minha, aí depois no outro dia já. Aí veio o pessoal lá da sala falar comigo, aí eu já fui me enturmando, né? Aqui é tranquilo. Exatamente. Então, gente, essa foi a entrevista de hoje com a professora Marina. E é isso. Obrigada, gente, pelo convite, que lisonjeada. Tchau. Até mais, pessoal. Obrigado, pessoal.